Começou. Alô, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa conversa sobre educação, que continua neste domingo. Hoje a live será sobre uma conversa de educadores com o Dr. Hilton, médico infectologista, e a polêmica sobre a volta às aulas em meio à pandemia do Covid-19. Hoje nós contamos com a presença do professor Geiser Barreto, pré-candidato à Câmara dos Vereadores aqui de Campo Grande, coordenador da pasta de Direitos Humanos do PDT em Campo Grande, professor graduado em Letras, pós-graduado em Gestão Escolar pela UFSC, Língua Portuguesa pela UFGD, Língua Inglesa pela London Institute, mestre em Letras pela UEMS, e também a presença da Marilene Rodrigues de Araújo Campos, professora nas redes municipal e estadual há mais de 15 anos, atualmente exercendo a função de coordenadora pedagógica na REME, professora de língua portuguesa no período noturno na rede estadual de ensino, mestre em letras pela UEMS. Também a presença da professora Renata Pessoa Silva, formada em letras e mestranda em linguísticas aplicada, professora de inglês e coordenadora pedagógica. E também, como eu havia dito no início da nossa live, a presença do Dr. Hilton Luiz Alves Filho, médico infectologista. Agora eu passo a palavra ao nosso pré-candidato à Câmara dos Vereadores, professor Geiser Barretos, e vamos dar início à nossa live. Bom, depois dessa apresentação, eu saúdo mais uma vez todos os colegas que aqui estão. Eu agradeço pela disponibilidade nesse domingo quente aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E antes de entrarmos aqui a esse ponto sobre volta às aulas, nosso assunto principal, eu gostaria de externar aqui a minha dor, as queimadas no nosso estado, ao Pantanal. É com muita tristeza que a gente vê o que está acontecendo e que isso mude, né, de alguma forma, que as pessoas possam olhar para isso com mais atenção e refletir sobre o nosso momento, porque isso não é distante, né? Isso nos afeta diretamente, assim como agora a pandemia. Sobre a pandemia especificamente, nós vamos entrar aqui hoje nessa reflexão juntos sobre um assunto que tanto nos pega dentro das instituições, que nos aflita muito como educadores que somos. Com certeza isso estende aos pais, aos familiares, aos nossos alunos, às instituições, aos proprietários de instituições, aos diretores e aos órgãos públicos, né? É muito triste a gente ver o que nós estamos passando em algumas instituições, mas também nós temos que louvar algumas outras que têm uma postura de dar continuidade ao processo de ensino. Eu ouço muito, como professor que sou, e agora na jornada política, muitos pais, alunos, alguns alunos também, ou a população dizendo que os professores não estão trabalhando, né? Então, eu venho aqui também em defesa da minha classe dizer que nós, educadores, estamos trabalhando muito mais do que antes, né? Nós não temos hoje mais tempo livre nenhum, porque a organização dessas aulas, ela estende um tempo muito grande. Então, isso nos proporciona excesso de trabalho, de preparação, porque as aulas antigamente era ir para a sala de aula, apresentar a aula, fazer essa troca de conhecimento com os alunos. Hoje nós temos que ser professor, fotógrafo, diretor de imagem, de áudio, fazer toda a organização em casa, preparar imagem, coletar links e por aí vai. Mas isso faz parte de uma outra perspectiva educacional, isso faz parte do rizoma educacional, isso faz parte de uma perspectiva líquida que a gente, como educador, tanto já refletiu sobre, só que chegou o momento de aprender de uma forma mais brusca, né? Nós temos que aprender dentro desse momento. A educação, ela sempre foi traçada como desafio. E nesse momento de pandemia, o grande desafio continua sendo ensinar, continua sendo transformar o processo de educação. E nós, como educadores, eu como professor, mais uma vez mencionando, nos preocupamos com a qualidade de ensino. Então, eu acredito que as escolas estão, sim, trabalhando muito, estão, sim, exercendo o seu papel como instituição, para trazer e dar continuidade e permanência ao acesso à educação de qualidade, seja nas instituições públicas ou privadas, né?
eu fiz uma introdução e gostaria que os nossos colegas que aqui estão dessem continuidade a essa parte mais técnica do que a minha, de falar sobre a sua realidade em loco, falar sobre a sua voz de cada região, o que a coordenação passa dentro desse momento, está dentro desse momento, o que os professores, e depois o Dr. Hilton para falar um pouco sobre a pandemia, né, e o que as pessoas sempre perguntam, tenho certeza que para a professora Renata, para a Marilene também, quando que vai voltar as aulas? Mês que vem a gente vai voltar? Voltamos esse ano ainda? Eu não quero. Voltamos ano que vem? A pergunta que sempre repete. E, por fim, essa live também ela está objetivada por uma pesquisa que eu fiz junto com o professor Marlon, professor doutor Marlon, da UEMS, e a professora doutora Juliana, professora hoje do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. É uma pesquisa que nós fizemos de campo, por meio do Google Forms, que até isso hoje nós mudamos, né? Nossa pesquisa de campo hoje, ela é uma pesquisa digital. Eu vou apresentar para vocês de uma forma bem breve, e depois eu posso disponibilizar isso na nossa página, falando sobre o que as pessoas anseiam para a volta às aulas, né? E é nesse artigo, nós escrevemos e decorremos sobre as necessidades, os anseios, as dúvidas, a necessidade de acesso à tecnologia, que é algo que tem que ser refletido a partir de agora para as escolas e para os alunos, de uma forma aberta, para que todos tenham acesso à internet. Uma aula diferenciada que os alunos tanto pediam e agora têm, e por que não tem o resultado, por que os alunos não têm acesso. Então, algumas perguntas que surgiram nesse artigo, e os dados que essa pesquisa também nos deu, por exemplo, sobre o que as pessoas pedem, né? Nós tivemos, por exemplo, deixa eu trazer aqui para baixo para falar para vocês, nós fizemos algumas perguntas, e a que mais me trouxe à vista e trouxe à luz dessa pesquisa foi o quantitativo de aluno por sala, por exemplo, que nos respondeu que a média de aluno por sala é de 40 alunos, o que hoje nós sabemos que impede a volta às aulas de forma efetiva, né, por conta do quantitativo de pessoas, mesmo em rotativo, isso fica um pouco mais complexo. Perguntamos sobre a estrutura de ventilação, de higiene básica, e as pessoas responderam que é mediano. Algumas só tem janela, outra não tem ventilação, outra não tem janela, só tem ar-condicionado, o que também fica um pouco mais difícil. E sobre o retorno à volta às aulas, para que eu possa finalizar minha fala nesse momento, 37,3% dos entrevistados disseram que querem muito voltar às aulas, mas que têm medo, portanto, preferem não voltar. E apenas 16% desse quantitativo disse que pretende voltar mesmo a meio à pandemia. Então, isso nos dá um norte do que os alunos, do que os professores, do que os coordenadores anseiam para esse momento em Campo Grande, numa realidade local. Nos dá um direcionamento para a nossa cidade, para saber o que os alunos querem. Então, a maioria não quer voltar porque tem medo, né? E sabemos que dia 21, agora próximo de setembro, as escolas particulares irão retornar com os alunos até 5 anos. Eles vão voltar para as aulas de uma forma adaptada com essa rotatividade, mas irão voltar. Eu vou falar na minha perspectiva, o doutor Hilton pode ilustrar isso muito, óbvio, muito melhor do que eu, mas acredito que o modelo brasileiro de voltar até 5 anos, ele é muito mais perigoso do que voltar com universidade de forma reduzida, óbvio, com ensino médio, porque a consciência de criança não cabe para a prevenção, né, básica, de manter com máscara, de ter higienização às mãos, de ter um distanciamento. Afinal, são crianças, né? Mas é uma perspectiva que eu tenho, e aí nós vamos conversar isso ao longo da nossa live. Então, Vanessa, por favor, dê continuidade. Agora nós vamos ouvir a coordenadora e professora Marilene para nos explanar sobre a educação aqui no nosso município. Olá, pessoal, boa tarde. Então, na rede municipal de ensino, desde o início, quando nós começamos com as aulas remotas, foi orientado que cada unidade de ensino escolhesse o seu canal para ministrar essas aulas remotas. Então, cada escola escolheu o WhatsApp, enfim, e também as atividades impressas, né? Então, nós também estamos com esse modelo que é entregue pela escola. A realidade da minha escola, a escola em que eu trabalho, nós optamos pelo WhatsApp,
Então, essas aulas, elas são ministradas por esse aplicativo, e nós utilizamos o horário como se fosse horário vigente mesmo, né? Os professores entram, ministram, como se eles estivessem na presencial, obviamente com essa diferença por conta dessa forma de administração um pouco diferenciada, né, que é com vídeo, né, com outros instrumentos que eles utilizam para ilustrar bem as aulas, mas nós conseguimos nos adaptar a esse formato, as aulas estão sendo ministradas, nós temos uma adesão interessante, né, em termos de quantitativo de alunos que participam tanto de manhã quanto à tarde. Os que não conseguem acompanhar em tempo real essas interações, eles fazem os cadernos de atividade e entregam conforme os prazos estabelecidos pela escola. Então, nós estamos recebendo uma demanda também bem significativa de cadernos sendo entregues, né? Então, essas aulas realmente estão funcionando. Eu aproveito a fala do Geiser no sentido de falar que realmente a demanda de trabalho aumentou, mas em momento algum, né, os profissionais de educação, né, os professores, estão deixando de trabalhar, de ministrar e de tentar minimizar um pouquinho todo esse impacto, né, que a pandemia causou e causa, né, na educação. Então, nosso intuito realmente é deixar, né, que haja essa aproximação do aluno com a escola, e nós estamos tendo uma devolutiva bem significativa, né? Então, na função de coordenadora pedagógica, nós temos ficado muito felizes com esse retorno, os pais também têm contribuído muito, monitorando esse tempo de estudo dos alunos, porque a grande dificuldade é justamente deixar esse tempo, né, que em casa antes era só de lazer, né, a maioria do tempo, pelo menos, e agora tem uma carga horária maior para eles se dedicar aos estudos. Ele se dedicava antes, mas um tempo, de repente, menor. E agora não, existe toda essa rotina, né, que é implementar essa escola que também acontece em casa. Então, nós estamos contando bastante com a participação da família em monitorar e nos ajudar com que haja esse tempo disponível para que os alunos façam. Nós temos algumas problemáticas, que é justamente em relação a eles terem acesso a essas aulas que estão sendo ministradas. Então, algumas famílias têm 3 ou 4 filhos na escola, né, e o celular normalmente fica com um só, né, ou o outro instrumento que eles utilizam para poder ter acesso às aulas por meio do WhatsApp. Então, acabam nos notificando dessas dificuldades, né, Alguns também não têm internet em casa, né, então também dificulta em algum momento, mas nem por isso eles deixam de fazer. Então, os cadernos de atividades estão suprindo essa necessidade também, né, porque é um caderno impresso, a escola disponibiliza, a família busca, então, assim, de uma maneira bem organizada, porque é agendado, então, a gente conseguiu fazer essa organização de agendar, a família entrar em contato, pedir, né, o caderno de atividade, nós conseguimos agendar para que essa família vá buscar, para que não haja aglomeração. Então, todos esses cuidados também a escola está tendo com a comunidade, né, com a família, para que a gente consiga manter tanto esses encaminhamentos relacionados à aprendizagem, porque a nossa grande preocupação é que haja aprendizagem, mesmo que minimamente, mas que ela esteja acontecendo, e ao mesmo tempo para que não haja, nós não precise que muitas pessoas vão ao mesmo tempo, né, mantendo essa segurança em relação à saúde, né. Então, a realidade na escola em que eu trabalho no município tem sido muito satisfatória, apesar de nós não conseguirmos atingir todos, né, na modalidade remota, no sentido de eles assistirem às aulas pelo WhatsApp, mas essa aprendizagem acontece mesmo com os cadernos de atividade. Então, resultados bastante significativos. Alguns que eu acredito que não estejam ainda conseguindo fazer, estão entrando em contato com a escola, né, então nós fazemos esse trabalho também de entender qual que é a problemática que dificulta esse acesso, e eles estão fazendo também, colocando todas essas atividades, digamos assim, né, então nós estamos dando esse suporte também, né, então eu gostaria de fazer um canal. Professora Marilene, eu acho que seu áudio está travando um pouquinho, porque como você está em movimento, não sei se está conseguindo nos escutar.
Vanessa, não consegui te Como ouvir. tá tendo... Tá. Como está tendo esse probleminha com a professora Marilene, eu vou passar a palavra agora, a ela posteriormente retornará concluindo o assunto. Vou passar a palavra agora à professora Renata Pessoa para estar explanando esse lado também da educação com esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Professora Renata. Boa tarde, agradecer a oportunidade. Nos lugares em que eu trabalho, eu lido mais com turmas do ensino médio, né? Em especial numa escola estadual. E eu acredito que a gente tem um pouco da realidade que a Marilene pôs, mas também temos outras, né? Porque o público muda. Quando eu tenho séries iniciais, alunos do fundamental até o 9º ano, o próprio acompanhamento da família a este aluno, aos estudos dele, à vida escolar dele, é diferente do acompanhamento que nós vemos da família quando o aluno está no médio. Por quê? N fatores culturais, crenças aí da família, né? Talvez porque o próprio aluno do médio, muitas vezes ele já começa a trabalhar junto com os estudos, então a rotina muda muito. Então, assim, nós estamos também fazendo os cadernos de estudo para os alunos que estão offline. Temos muitos alunos online, acompanhando pela plataforma proposta pela nossa mantenedora sede. E quando nós pensamos nesse universo dos alunos que estão online, quais são as barreiras aí, né? A Marilene já falou uma aí, que é você não ter um equipamento tecnológico para todo mundo dentro de casa. Não só equipamento tecnológico, de repente você não tem espaço dentro de casa para acomodar todo mundo estudando ao mesmo tempo, né? Uma mesa confortável, uma cadeira, um lugar iluminado. Então, assim, a gente realmente, se for pensar em questões estruturais, familiares, tem muitas coisas que dificultam esse acompanhamento escolar em casa. Por exemplo, no ensino médio, o que a gente tem visto lá com os alunos que estão online? Muitas vezes ele tem um aparelho de celular, ou ele tem um notebook, mas a capacidade de internet dele não permite fazer download de vídeos. Aí aquele professor que, além das atividades, dos textos, se ele quiser fazer uma aula síncrona, como nós estamos fazendo aqui esse bate-papo, muitas vezes o aluno não dá conta de participar. Ou se o professor propõe, como o próprio Geiser falou, os professores têm inserido muito links, com diferentes ideias para o aluno experimentar e vivenciar aquilo que está sendo estudado de diferentes maneiras, muitas vezes a internet desse aluno não tem capacidade, né? Então, assim, essas são algumas dificuldades aí que nós estamos vendo na questão online, sem falar do início da pandemia mesmo, que nem todo mundo tinha um hábito, muitos não sabiam lidar com e-mail direito, né? Eles são muito bons ali em acompanhar as redes sociais e a vida social em alguns aplicativos, mas na hora de baixar um vídeo, postar um vídeo, usar de outras maneiras essa tecnologia, eles também foram aprendendo, muitos. Então, eu acho assim, inicial, falando desse acompanhamento online, as dificuldades foram essas, né? Nós temos alunos que moram em região de sítio, na zona rural. Como que é a internet lá? Às vezes a família até tem condições de pagar a internet, mas muitas vezes o sinal lá não funciona, né? Então é um outro contexto que nós tivemos. Migrando agora para os alunos que estão offline, por exemplo, no ensino médio, o que a gente tem percebido? Muitos têm dificuldades com as exatas, né? Então, na hora, por exemplo, que o professor de exatas propõe na apostila, no apostilado, um texto, um exercício, e eu me coloco no lugar deles, até porque exatas nunca foi meu forte. Eu me imagino resolvendo um exercício de física sem um professor perto de mim, né? E sem eu poder, de repente, acessar um link que tem uma aula em vídeo, que eu vejo o professor fazendo aquela resolução, que vai dar o start ali na minha cabecinha, para eu entender aquelas dicas que ele passou no texto. Então, assim,
tem um empenho, sim, enorme da parte profissional das escolas, sabe? Tanto na rede privada, que eu também tenho acesso, quanto na rede pública, até porque a gente fala tanto das dificuldades que os alunos e as famílias enfrentaram, mas muitos professores não tinham um celular de ponta, muitos professores não tinham um computador atualizado, que desse conta de repente, ficar conectado 12 horas por dia. Ele abria de vez em quando, durante 1h30, 2, para preparar uma prova, um simulado, uma atividade, e aquele computador aguentava. Mas e agora 12 horas por dia? Né? É engraçado, por exemplo, outro de um aluno brincando que ele queria uma cadeira X lá, ele deu o nome para a cadeira. Falei, mas para que você precisa dessa cadeira? Porque eu fico muito tempo sentado com os jogos. Eu falei, e como que está o professor? Na casa dele, 8, 10 horas por dia na frente do computador, onde ele está sentado? Né? Quantos cômodos ele tem naquela casa para ter um ambiente tranquilo e talvez não ser questionado, igual eu já assistindo lives aí, que diferentes universidades têm propostas e associações também de professores no Brasil têm discutido essa temática da pandemia que é nova para todo mundo, né? Que professor que já foi questionado, de repente, pela sua coordenação, pela direção, se ele só tinha aquele fundo ali, se ele não tinha mais nenhum outro fundo para apresentar na aula, enquanto ele dava aula. Então, assim, não é? Né? Como é que será que é a casa dele também? E, assim, é interessante, uma coisa que eu gosto de trazer também, é que assim como a gente talvez não se preocupou no início, não pensou muito com esse grupo profissional que está aí na linha de frente, que é o pessoal da saúde, a gente também, às vezes, encontra no contato com algumas pessoas, as pessoas esquecerem que o professor também é humano. Ele também está com medo de adoecer, ele também tem uma família que depende dele, ele às vezes cuida de um idoso em casa, ele tem crianças em casa, então assim, esse contexto é muito amplo, e eu acho que quando a gente fala aí de educação nesse tempo de pandemia, a gente tem muita coisa para parar e para pensar, né? Eu até vi um meme outro dia que eu achei bastante engraçado, mas triste, que era uma mãe que falava assim, olha, as aulas vão voltar, né? Tinha um anúncio, as aulas voltarão. E aí a mãe falava assim, mas e se eu não quiser que o meu filho volte? Aí a pessoa dava solução, né? Você vai ter aula síncrona, a senhora não precisa mandar seu filho para a escola. Aí a pessoa que estava fazendo a pergunta respondia assim, tá bom, então o professor Zequinha de português não vai semana que vem, tá? Ele é filho? Essa mãe era mãe de um professor, não era mãe de aluno, não sei se eu me fiz entender. Então, assim, é muito interessante, a gente tem muita coisa para pensar. Lógico que o papel da escola, a função da escola, principalmente nas relações pessoais, nas séries iniciais, que é tanto importante, é o menino socializar onde? Ele se parou, voltei? Eu acho que eu voltei, né? Eu acho que esse momento de pandemia também está trazendo para a gente questionar o seguinte, o quanto a gente delega para a escola, né? O quanto que a gente delega, que nem o Geiser colocou, será que o ideal mesmo era voltar com as séries iniciais? Ou será que, de repente, voltaríamos com as universidades e o ensino médio? Porque na nossa concepção, né, a gente acredita que eles saberiam discernir melhor as leis de biossegurança dentro do espaço escolar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a preocupação em voltar com essas séries iniciais é desse papel social que a escola tem na formação do indivíduo. Né? E aí a gente pensa em tudo que a gente delega na escola, porque está tendo violência doméstica, não sei o quê, e está todo mundo apavorado, porque geralmente quem filtra e percebe é a escola. Né? Então, olha que movimento lindo até certo ponto a pandemia está trazendo para a gente.
né? Então, assim, além de questionar e pesar todos os prós e os contras, porque eu acho que ninguém está em condições nesse momento de definir nada, volta ou não volta, afinal estamos todos aprendendo. Eu não sei, eu penso assim, né? A gente está mais colocando, ouvindo várias pessoas de diferentes lugares e perspectivas para tentar ter uma luz do que poderia ser melhor, né? Mas olha quanta coisa eu acho que a gente precisa pensar enquanto sociedade, enquanto meio de convívio, né? Enquanto o que a gente delega para a escola, o próprio fato mesmo, o que é estudar e o que é assistir aula. O que é estudar e o que é assistir aula, né? O que é ter um professor tutor e o que é eu ser totalmente dependente desse professor, o quanto que a gente desenvolve isso. Então, eu acho assim, esse fato de voltar com as séries iniciais, se a gente começar a parar e pontuar isso, colegas, a gente está falando muito de uma rede de apoio e de um universo onde a maioria das famílias ela é sustentada por mulheres. E que rede de apoio que ela tem? Quando agora ela tem 3, 4 filhos em casa, porque ela também está com medo de mandar o filho para a escola, mas ela não tem onde deixar o filho. E, de repente, ela vai ter que se sujeitar, mandar de volta para a escola, ela não tem opção. Né? Então, se a gente olhar, isso é realidade para muita gente. Para muita gente. Então, assim, quando a gente começa a pensar esse voltar ou não, eu acho que nós somos levados a questões sociais muito mais densas, enquanto humano mesmo, ser humano, a gente pensar nas nossas estruturações familiares, em nosso convívio social, né? Mas, assim, de modo geral, no âmbito escolar, eu vejo, assim, muitas famílias batalhando, tentando, aos professores, parte pedagógica, direção, também, num esforço bem grande dentro das condições e dos meios que são colocados para eles, né? Porque muitas vezes a gente tem um coordenador num momento que não é de pandemia, atendendo pelo menos 300 alunos, de turmas diferentes, anos diferentes, que vieram de famílias diferentes, crenças diferentes, criações diferentes, e agora, acima de tudo, a gente está lidando com esse contexto. Então, assim, é bastante movimento para tentarmos dar conta, né, Marlene? Para tentarmos acompanhar, atender os anseios. Uma coisa que eu acho legal, assim, saindo agora, pensando, por exemplo, no lado das escolas privadas, que logo no início da pandemia, como o Geiser colocou, né, muita gente pensou assim, mas o professor não está trabalhando, a escola não está trabalhando. É legal a gente parar para pensar nisso, né? Com certeza, investir na educação do filho, para esse pai pesa, não, ele faz por amor, mas é algo que pesa no orçamento dele, que de repente nesse momento ele vai questionar também. Mas então, o que eu proponho? Busca uma escola, uma escola que tem uma proposta pedagógica legal, você está vendo o trabalho deles. Eu acho que essas são formas da gente minimizar essa perda. Porque, assim, dentro daquele discurso que a gente vê, nossa, mas o meu filho perdeu o ano. O mundo perdeu o ano de estudo como nós conhecíamos, né? O mundo. Afinal, a gente está vendo um monte de país voltando com a aula agora e já está vendo o país voltando atrás. E aí eu tenho certeza que o Dr. Hilton vai falar para a gente o porquê disso, o que faltou, de repente, o que precisou ser feito, né? Então, assim, vou falar isso, vou parar por aqui, porque eu tenho certeza que ao longo da conversa eu vou querer falar mais coisa. Muito obrigada, professora Renata, pela explanação. Agora eu vou voltar para o professor Geiser Barreto, aqui, esse bate-papo, para ele dar o ponto de vista dele como professor e pré-candidato também à nossa Câmara Municipal. A Renata me deu um gancho muito forte, e depois gostaria de saber se a Mari gostaria de concluir, que teve aquele probleminha depois. Mari, fica à vontade depois
da fala do Dr. Hilton para que você possa explanar. Essa pergunta que a Renata fez sobre a volta, né? Sobre a volta às aulas, por exemplo, tivemos aqui no país, em Manaus, e já teve o recuo, onde 32% dos professores até aquele momento foram infectados pelo vírus. Tivemos a volta nos Estados Unidos, a volta na Itália, né, que voltaram atrás, quando digo volta, é que voltaram atrás a decisão de abrir as escolas. E acredito, como a Renata também disse, o Dr. Hilton vai nos explicar isso e trazer à luz muito melhor do que eu, mas como professor, como profissional da educação, eu vejo que não existe um fato, não existe uma verdade absoluta nesse momento, existem tentativas, né? Nós estamos todos juntos nesse processo de compreensão. Eu trago só uma reflexão para que nós possamos aumentar um pouco aí nosso debate. Pandemias, né, no aspecto mundial, ela não é só o Covid, não foi só o Covid, não será só o Covid. Nós devíamos ter aprendido recentemente, em 1918, mas para a medicina isso é algo recente. Deveríamos ter aprendido isso em 1918, com a gripe espanhola, por exemplo. Lá naquele momento, lá tinha um sal de quilino, né, que foi testado para as pessoas, muita gente passava mal, desmaiava, etc. E hoje temos a hidroxicloroquina também como algo socialmente introduzido. Não vou entrar na questão de medicina, não vou entrar em questões políticas, só exemplo do sal de quilino lá em 18 e agora do hidroxicloroquina. Mas deveríamos ter aprendido como sociedade, deveríamos ter aprendido como ser, né? Como a gente ter um pensamento coletivo. É muito natural sairmos em Campo Grande, ver pessoas também falando, eu sou contra a volta às aulas na universidade, você vai na esquina buscar um pão preocupado, porque você tem família, você vê os bares lotados. Você vai ao supermercado comprar algo que é necessário para a sua existência, e você vê a praça de alimentação, as pessoas tomando show. Então, isso me traz também uma reflexão até que ponto as pessoas estão realmente preocupadas. E se levarmos em conta Campo Grande, uma capital de um estado, nós temos uma capital pequena, né, comparado com grandes centros como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte. Então, as pessoas deveriam ter esse pensamento, de fato, coletivo. E ainda não aprendemos. Em 100 anos, ainda não aprendemos a ter esse aspecto coletivo e ficar um para o outro. Mas eu costumo dizer, para quem eu converso, o Covid, até pouco tempo atrás, ele estava apenas no noticiário de televisão, mas hoje está no nosso quintal. Então, ele fecha um ciclo que nós conhecemos as pessoas, é o nosso familiar, é um melhor amigo, é um vizinho, enfim. Então, nós temos que ter essa compreensão também. E trago, mais uma vez, aproveitando a fala da Vanessa, para passar para o Dr. Hilton, que a educação, ela também tem que ter essa modificação de acesso, né? Porque também, há pouco tempo, ouvimos muito que os alunos tinham acesso. E quando precisamos desse acesso, nós não temos um acesso de qualidade para todos. Os alunos que reivindicaram tanto aulas diferentes não fazem questão de ter uma aula diferente e coloquem agora um novo empecilho. As brincadeiras de memes, como a Renata mencionou, uma bem interessante para refletir, mas as do memes em Facebook, no Instagram, por exemplo, e o aluno falava, matava a aula antes, agora, e o antes era pulando o muro, agora é fechando a câmera do computador. Então, são perspectivas que nós temos que adaptar, porque não é só uma questão pandêmica, não é só da pandemia, mas sim uma questão cultural. Isso está enraizado na nossa sociedade, e quando falamos de volta às aulas, estamos falando de educação. Então, nós temos que educar em todas as esferas. Nesse momento, se as pessoas precisam refletir sobre a necessidade da educação na família, porque ela transpassa o sentido de dar uma aula de língua portuguesa, de inglês, como eu leciono, de matemática, de geografia. A escola é um corpo social que envolve um grande campo de perspectivas, um grande campo de acesso, como a segurança, como a saúde, como a alimentação e etc. Então, a importância da escola nesse momento de pandemia é muito importante para que as famílias, para que o governo veja a importância de fato dos professores e de fato também, igualmente, valorize a base da nossa sociedade, que é a educação, é saúde e segurança. Então, são coisas tão simples que antes da pandemia as pessoas não viam e agora, de uma forma forçada e bem objetiva, precisaram ver que a saúde é importante, dar acesso de qualidade à saúde é importante, valorizar os profissionais de saúde é importante, valorizar os professores é importante. Então, nós precisamos também trazer o que é bom nesses momentos, como sempre falo, eu penso sempre na luz, penso sempre no lado bom das coisas, e acho que a maior reflexão nesse momento é
o que é, de fato, importante e qual é o meu papel dentro desse grupo. Então, é uma reflexão completando a fala da professora Renata, e eu volto aqui para a mediadora e dar continuidade ao nosso debate. Muito obrigada, professor. Então, vou passar agora a palavra para o Dr. Hilton Luiz Alves Filho, médico infectologista, para ele estar explanando esse momento que a gente está vivendo com a pandemia, que nos fez antecipar algo que poderia ser de 10 anos para frente, nos fez antecipar agora. E há um pensamento passado, que é valorizem os profissionais da área de saúde e valorizem os professores, a educação. Então, Dr. Hilton, por favor, o senhor com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Geiser pela oportunidade, pelo convite, pela Renata também, minha amiga pessoal, por ter me indicado para a gente conversar. Acho que a primeira coisa que eu quero falar, gente, é parabéns aos professores, sabe? Porque o poder adaptativo dos professores foi, assim, surreal, né? No dia para a noite, né? Em março, fechou tudo e vocês tiveram que se virar, né? Então, eu acho, assim, é muito importante e, assim, é até um alento pensar nesse poder adaptativo que nossos professores têm e demonstraram. Claro que cada um, na sua maneira, com suas limitações, mas eu vejo isso muito como uma forma muito positiva e que reforça, né, o quanto existe um desgaste da profissão, né, de professor. Então, eu sou filho de professora, minha mãe foi professora de matemática e nos criou, né, nesse mundo, né, do ensino, da escola. Então, escola pública, eu estudei em escola particular, mas vivenciei muito a escola pública e suas limitações. Então, esse é o primeiro palmas, né, que eu falo para os professores, esse poder adaptativo muito importante e que leva a gente também estar discutindo isso hoje, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco tempo para discutir isso, sabe? Realmente é uma coisa que a gente tem que discutir mais. Eu entendo que hoje a questão do retorno às aulas presenciais é como se fosse a cloroquina do momento. É meio que tabu, sabe? As pessoas não querem falar sobre isso e querem fechar os olhos, mas isso é muito importante, porque a escola em si, ela é muito mais do que só um local onde a gente transfere conteúdo, né? Então, como a Renata já falou, é um local social, de socialização dessas crianças, né? Das crianças menores, dos adultos, dos jovens, a universidade, né? Então, quando a gente pensa em escola básica, né? A gente sabe de segurança alimentar que a escola faz. Tem muitas crianças que só têm a alimentação da escola, né, durante o dia todo. E isso tudo impacta muito, né, no desenvolvimento psicossocial e até, assim, físico, né, na formação de neurônios, de novas redes, né, de socialização e redes neuronais, de conhecimento, né, fisiológico, social, econômico, crítico. Então, tudo isso é muito importante. E lembrar que, assim, mais do que dar uma solução, acho que meu papel é provocar reflexões, provocar os dois lados aqui, né, para quem está assistindo a gente, para vocês como educadores, como o Geiser, como um pré-candidato, né, que vai representar isso, né, na questão política, né? Então, a gente precisa de representantes que realmente representem as suas instituições e levem, né, esses anseios, né, até na esfera política para ser resolvido, ser dado estratégias e chegar a uma questão que realmente é eficaz, efetiva, de melhorias, né, de mudanças. A gente tem que lembrar que é o novo, né, que eu falo, é o normal de agora, é o novo normal. A gente tem que repensar que é teste, gente, é teste, é erro, acerto,
né? E a gente tem que voltar, de alguma forma, organizada, estruturada, entendeu? Isso tem que voltar por todos os motivos que a gente já discutiu previamente, certo? Então, a escola, né, como um ente social, é muito importante. Então, como o Renato bem lembrou, né, abusos que são identificados na escola, entendeu? Violência doméstica. Então, tudo isso está passando. Infelizmente, nesses 6 meses de pandemia, a gente sabe que diminuiu muito as notificações de violência doméstica, sexual, social, né? A gente tem em média ali de menos de 30%, né, do que a gente tem nos anos anteriores, dessas notificações que eram realizadas muito frequentemente pela unidade escolar. E lembrar que esse retorno, né, às aulas, às atividades em loco, às atividades presenciais, não é isenta de riscos, certo? Então, tudo tem que ser muito bem pensado, bem reformulado, estruturado, né? E, assim, é uma estruturação mínima, não há... Que nem a gente fala, né? Muitas vezes as pessoas se usam de oportunismo, né? Usam a pandemia como oportunismo. Então, infelizmente, essa não é a hora para resolver todos os problemas da educação pública, privada, das universidades. Infelizmente, esse não é o momento. Então, a gente tem que resolver o básico. Não usar da pandemia para que isso seja levado, né? Como as pessoas falam, levado com a barriga, entendeu? E chegar no momento que for preciso, nada está pronto. Então, primeira coisa é discutir, entendeu? E tentar, se não der certo, retornar, retroceder, ampliar ou diminuir, né? Rever as situações que a gente vai definir, né? De acordo com cada local, né? De acordo com o momento epidemiológico local de cada cidade, de cada município, de cada país, de cada estado. Porque, assim, a gente pensa no Brasil, o Brasil é um continente, é um país de proporções continentais. A própria pandemia está em momentos diferentes, né, em cada local no país. Então, a gente... um ponto positivo, né? Então, o Brasil, né, hoje, infelizmente, é o segundo maior país em número de casos, segundo país em número de mortos pela Covid-19. Então, a gente não pode negar isso. A pandemia existe e ela tem levado muitas pessoas, inclusive jovens, crianças, apesar de menos expressivo, né? A gente tem essas pessoas também morrendo, né? Então, a gente vai ter experiência, a gente vai poder contar com a experiência, né, de outros países, inclusive de outros estados. Então, se eu vou pensar, né, que Manaus, há 30 dias já reabriu as escolas particulares, está a ponto de reabrir as escolas públicas. No Ceará, né, no próximo mês, a gente verifica, né, que as autoridades de saúde e executivo já está previsto também a abertura, né, das escolas, principalmente do ciclo básico. Então, a gente vai poder entender como isso aconteceu ali, para a gente pensar, né, em como a gente vai fazer. Tá bom? Então, por isso que eu falo. Então, a gente tem, por exemplo, Israel, né? Que abriu no boom da pandemia, sem máscara, sem distanciamento, entendeu? E a gente viu o desastre que foi, né? Então, a gente tem a África do Sul hoje, né? Acho que ele já tem mais ou menos uns 60 dias, 2 meses de abertura, e observaram 1000 surtos já dentro de escolas. Então, isso vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer, que nem eu falei, não é isento de riscos. Mas a gente tem que minimizar, entendeu? Minimizar os riscos fazendo uma organização, certo? O que não dá para a gente falar, ter um discurso de que a escola só vai voltar quando tiver vacina. Isso não pode. Por quê? Nós sabemos que, apesar de já tivermos várias vacinas em fase 3, né? Ou seja, estão em estudo ainda. Então, nunca no mundo a gente teve uma vacina em menos de 1 a 2 anos, né, liberadas. É claro que é um momento diferente, o mundo inteiro com os olhos, né, para essas vacinas, pesquisadores do mundo inteiro, mas o método científico é o método científico. Tanto que a gente observou agora, né, o estudo da vacina da AstraZeneca com o Oxford foi paralisado,
né? Justamente porque teve um efeito colateral, um efeito adverso grave, né? Um paciente ficou paraplégico, tetraplégico, a mielite transversa, uma doença grave, certo? E que é muito comum acontecer como resposta de vacinas, entendeu? Então, a gente tem que abandonar essa ideia, entendeu? Tipo, não, só vai voltar quando tiver vacina. Infelizmente, né, a gente não vai ter vacina em agosto, em outubro, né? A gente não vai ter. Então, assim, é um pensamento mágico, né? Que as pessoas criam também, né? Então, assim, então é muito importante a gente avaliar isso. E outra coisa muito importante que a Renata também comentou, que a gente percebeu, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho amigos que têm filhos. A gente percebeu que os adolescentes, os jovens, eles não sabem lidar com tecnologia para estudar, né? Como a Renata falou. Então a gente tinha aquela ideia, né, de que não, o jovem vai dar bem porque ele mexe com tecnologia, já nasceu dentro da tecnologia, mas a tecnologia é de uma forma lúdica, entendeu? Da forma de brincar, né? Filme, vídeo, né? Mas assim, formatar um texto, uma planilha, se até a gente tem dificuldade, né? Então imagina assim, essas crianças, adolescentes ali, que a tecnologia já estava presente, certo? Mas de uma forma não necessariamente para estudar. Então, assim, fazer um vídeo, fazer um trabalho, então isso já é mais complicado, né? Então, se a gente pensa nessa questão de que é uma falsa impressão de que crianças, adolescentes, jovens que já nasceram nessa época sabem lidar com a tecnologia, e ao mesmo tempo que a gente tem a questão do acesso, né, que é muito difícil, ele não é uniforme, certo? Então a gente tem rurais, favelas, né, locais que não tem nem energia elétrica dentro da própria cidade, entendeu? Pessoas que moram em barracões, em áreas invadidas. Então essas pessoas têm filhos, esses filhos estão na escola, certo? Então a gente tem que reorganizar, pensar, né, como a gente vai prover. Então o que eu tenho, assim, o que eu tenho claramente na minha cabeça é que o estudo online ele tem que existir, ele é uma realidade que não vai parar, mas ele tem que sempre ser de forma complementar. Ele tem que sempre ser de forma complementar. Não dá para a gente deixar simplesmente, né, tipo, dessa forma, né, como se fosse a forma que vingará. Né? Então, eu acho que tem que ser realmente repensada a reabertura dessas escolas, de uma forma sempre escalonada, adaptada. Então, assim, é que nem eu falo, né? Se você sabe que na escola não tem pia para lavar a mão, não tem água, não tem sabonete, entendeu? Isso são coisas muito simples, entendeu? Né? Arrumar a pia, arrumar sabonete, fazer compra de sabonete, papel, entendeu? Fornecer máscaras, entendeu? A gente tem que pensar também no aluno, mas também no professor, certo? Então, se você pensa, o professor tem que trabalhar com a máscara adequada, com a máscara decente, né? Uma máscara, no mínimo, uma máscara cirúrgica, entendeu? Que vai prevenir realmente dele, não pode trabalhar com máscara de tecido, entendeu? A gente tem que repensar, né? A gente tem que repensar como a gente vai abrir, como já falou, né? A questão, né, do número de alunos por sala. Então, em média, a gente não vai poder ter mais de 16 alunos numa sala padrão, entendeu? Porque não vai ter como fazer distanciamento, certo? Então, assim, o que eu falo? A gente tem que partir de pelo menos 3 premissas básicas, são os 3 eixos básicos para a gente pensar na reabertura das escolas, certo? De uma forma gradual, escalonada e adequada, certo? Então, a primeira coisa, a decisão, ela tem que ser compartilhada com os pais, entendeu? Então, a decisão desse aluno retornar tem que ser sempre de forma democrática, compartilhada, sempre avaliada em conjunto, certo? Para que esse pai também se sinta tranquilo em deixar essa criança. Não seja uma coisa automática, né? Uma coisa obrigatória. Né? A gente sabe que, infelizmente, tem contextos sociais que infelizmente, será compulsório. Abriu a escola, no outro dia o menino vai estar lá, a menina vai estar lá, porque o pai não tem com quem deixar, certo? Então, a gente sabe mas a gente tem que pensar dentro da comunidade escolar, da comunidade acadêmica,
dar modos, formas dessa decisão sempre ser compartilhada, não ser verticalizada, entendeu? Nem obrigatória, ou que não vai ter outro jeito, entendeu? Tem sempre que vocês, né, como professores e a alta gestão, né, secretarias de saúde, secretarias de educação, vão ter que repensar isso de forma democrática com esses pais, dando alternativas àqueles que em algum momento não se sintam à vontade de levar os seus filhos novamente para essa sala de aula, certo? Pensar, gente, que o momento epidemiológico é muito importante. Então, a gente tem que pensar, né, como eu sou da saúde, a gente tem que ter um momento epidemiológico adequado. Não adianta a gente retornar, né, isso num momento de aumento do número de casos, aumento do número de óbitos, ou num platô muito elevado, entendeu? Então, a gente estava, o Brasil, vamos pensar no Brasil como um todo, vinha aí umas 4, 6 semanas num platô de 1.000 mortes dia. Isso não existe. Isso é muita gente morrendo, entendeu? Então, a gente tem que avaliar isso, talvez micro mesmo, né? De uma forma micro. Município, macro-região, capital, e aí no estado como um todo. Porque dentro do próprio estado, né, a gente tem várias realidades, né? A realidade da capital, do interior, entendeu? O número de vagas, número de leitos disponíveis, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, o momento epidemiológico, o ideal é que seja sempre num momento de queda do número de casos e queda do número de óbitos, certo? Sustentada, ou seja, há pelo menos 14 dias, entendeu? A gente tem que observar isso. Então, se a gente for pensar em Corumbá, que é a cidade onde eu atuo, nós tivemos há 2, 3 semanas um período de vale nas notificações do número de casos. Aí a gente teve o feriado do Dia dos Pais, onde várias pessoas voltaram a se reintegrar, né? Não mantiveram o distanciamento, visitaram familiares e tal, e a gente teve novamente um aumento do número de casos. Então, uma média, né, novamente voltou a subir, a média móvel de número de casos. Então, essas questões têm que ser sustentadas, né, para a gente ter uma segurança nesse retorno da aula. E também o terceiro eixo é reorganização dessa escola, dessa estrutura mínima, né, para que seja mantido o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre os alunos, né, entre as carteiras, EPIs adequados para os professores, coordenadores, pessoal da higienização, entendeu? Escalonamento, né, seja do recreio, seja do horário de aula, certo? Diminuir, talvez, os períodos de aula, certo? Criar bolhas, né, onde aqueles aquelas crianças, aqueles jovens, né, tenham um contato, né, mais presente, né, com um número reduzido de contatos, onde a gente tenha um surto, um caso positivo dentro dessa bolha, fique mais fácil a gente fazer o rastreamento e o bloqueio desse surto. Então, tudo isso tem que ser pensado em conjuntamente, educação, saúde, epidemiologia, visando sempre um equilíbrio, né, entre o presencial, que é muito importante, né, e o remoto, né, que também vai se tornar, né, já é uma forma muito importante de transmitir conteúdo, de integrar também esses alunos. Então, a gente tem que pensar, vou terminar minha fala já, que 60% aproximadamente da cadeia produtiva já está de volta. Entendeu? Então, a gente está vendo essas crianças no shopping, no bar, nos parques, com os pais, entendeu? Então, assim, aí, né, a gente entra em choque, né? Por que a gente, né, deixou as escolas para o último local na reabertura? Né? Então, você vai pensar França, Alemanha, outros países desenvolvidos, né, e inclusive o Paraguai, o Uruguai, principalmente o Uruguai, já colocou as escolas na reabertura no segundo passo, entendeu? Já abriu essas escolas no segundo passo de reabertura, colocando as escolas como um serviço essencial, certo? Claro, sempre levando em conta as particularidades, né, que essa escola precisa ter para retornar.
certo? Então, a gente tem, de novo, né? A escola é um local social, né? Não é um local somente de transmissão de conteúdo. A gente tem que repensar isso, né? De uma forma a conseguir recaptar, né? Reavivar esse espírito, né? Da comunidade escolar, da escola, né? Para o desenvolvimento da nossa sociedade, certo? Então, e outra opinião minha é que a gente tem que repensar essa questão também da reabertura das escolas, no sentido de não diminuir, né, não, quer dizer, desculpa, no sentido de não aumentar o gap, né, do ensino entre as escolas públicas e particulares, né, porque é muito mais fácil uma escola privada, né, obedecer regras de biossegurança, certo? Então, a gente precisa de empenho dos gestores, né, para que essas escolas públicas se adaptem, certo? E dar a chance de que elas abram, certo? Todas no mesmo momento, certo? Para que a gente tenha mesmas oportunidades lá na frente para esses alunos. Muito obrigada, doutor Hilton, pela explanação e explicação aqui como especialista infectologista. Eu vou retornar agora a palavra para a professora Marilene, para poder concluir o que ela estava falando naquele momento que deu aquela trava. Isso nas lives a gente mostra qual a dificuldade também para a educação, né? Que a nossa internet, que é disponibilizada pelas empresas de telefonia, não são em excelência. Então, professora Marilene, por favor, para concluir a sua explanação. Obrigada, Vanessa. Somente para reforçar, né, que esse período, realmente, todos os envolvidos com a educação precisaram se reinventar, né? Então, a escola como um todo, todos os segmentos, né, direção, coordenação, professores, os alunos, a família, então todos precisaram se reinventar para se adequar a esse momento que era necessário, né? Então, nós estamos caminhando, temos nossos, né, enfrentamos os nossos desafios, mas continuamos tentando, né? Então, é importante frisar que os desafios, eles existem, de fato, né? A Renata falou bastante, né, da problemática que ela observa, eu comentei algumas também, mas baseados nelas, né, nesses problemas, nesses desafios, a gente tenta outras alternativas até que tudo se resolva e se encaminhe para esse momento das aulas retornarem, né? Enquanto isso não acontece, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem dizendo que eu vejo assim, as famílias sempre, né, expõem seus anseios, estão muito preocupadas. Na rede municipal de ensino, o grande dilema, digamos assim, diferente do Estado, porque no Estado nós estamos fazendo o fechamento dos bimestres com notas, e o município ainda não, né? Os alunos fazem os cadernos de atividades e a gente ainda não tem esse posicionamento em relação aos fechamentos do bimestre. Então, os pais se preocupam muito com as notas, né? Eles veem o retorno da aprendizagem na nota. Então, deixar essa mensagem que realmente, né, a aprendizagem está acontecendo. Nós temos aqueles alunos que, de fato, não apresentam um perfil para essas aulas remotas, então enfrentam uma dificuldade maior em entender essa ministração que está acontecendo por meio do canal, né, não conseguem assistir às aulas, porque as aulas também estão disponibilizadas pela TV, né, então são várias situações que a gente lida diariamente. A minha escola trabalha da educação infantil ao 9º ano, então nós temos desde os pequenininhos, né, de 4 anos, né, 4 e 5 anos da educação infantil, que dependem de um adulto para assistir às aulas, né, então é um dos desafios que nós também enfrentamos, né, e a família teria que colocar ali a mão na massa o tempo todo para eles poderem fazer as atividades. Então, esse acompanhamento nós sabemos que é difícil, nós percebemos que todos têm se empenhado, mas não conseguimos atingir a todos. De qualquer maneira, aqueles que estão participando têm uma devolutiva positiva em relação a isso. E, para fechar minha fala, quero agradecer a participação de hoje e poder
contribuir, né, e falar um pouquinho de como estão acontecendo essas aulas remotas na rede municipal de ensino, na escola em que eu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, professora Marilene. Agora eu vou voltar a palavra para o Dr. Hilton, que quer concluir a explanação dele, e aí depois eu vou passar para o nosso pré-candidato. Joia. Só para falar, assim, para deixar bem claro, que essa reabertura, né, inicialmente, né, que é as primeiras tentativas de reabertura, ela não é para todos, né? Então a gente sabe que a gente vai ter que definir, né, aquelas pessoas com fatores de maior risco, tanto as crianças, os jovens, adolescentes, né, portadores de doenças crônicas, tanto professores, coordenadores, né? Então esse também é um problema, né? Porque a gente sabe que o nosso staff de professores, no Brasil todo, né, já está desgastado, né? Então, pessoas que ministram até mais idade, né? A gente sabe que o acesso, a renovação desses professores não é rápida, não é fácil, e provavelmente deve ter defasada há anos. Que eu lembro de Goiás, que é muito defasada, né? Que é onde eu nasci, esses concursos, né? A renovação mesmo desses professores. Então, a gente tem, né, dentro da escola, não é só professor e aluno, né? Então, a gente tem desde o porteiro, da merenda, da limpeza, né, que podem ser pessoas de fatores de risco, né, para doença mais grave, certo? Então, a gente tem que pensar também essa reabertura, né, para essas pessoas com menor risco, né, de doença grave, né, porque 80% das pessoas vão ter uma doença grave, uma doença leve, né, e 20% vão ter doenças mais graves. E essas 20% estão concentradas nas pessoas com doenças crônicas, com mais de 60 anos, certo? Então, a gente também tem que pensar nessa reabertura, né, com esse perfil, né, de pessoas com menor risco para doença mais grave. Muito obrigada, doutor. Agora eu retorno a palavra ao nosso pré-candidato, professor Geiser Barreto, e lançando aqui um lado um pouco, não tem como a gente fugir para o lado político, de quais as sugestões para esse futuro retorno, que claro que possivelmente a gente não sabe se vai ser esse ano ou não, aquele embate entre os protocolos precários que estão sendo apresentados, as escolas de forma precária, que o nosso governo aqui não investe nas escolas, e essa falta de tecnologia que nos é apresentada, que os professores estão tendo que arcar com isso. Passo a palavra ao professor Geiser Barreto. Muito bem, mas obrigado pela pergunta. Enquanto os colegas foram fazendo os pontuamentos de suas falas, eu fui anotando aqui o que as pessoas estavam falando também no chat, e também tomando nota, aprendendo com o discurso regional das escolas e do Dr. Hilton, e trago aqui, antes de responder a pergunta, Vanessa, trago aqui também uma descrição sobre a realidade da escola pública em torno desse artigo que nós produzimos. Depois eu vou encaminhar para cada um de vocês, para os participantes também tiverem interesse, vai ficar disponível na nossa plataforma, que nessa coletânea dos artigos dos tópicos, nós podemos perceber em relatos de gestores que muitas escolas não têm água, muitas escolas não têm torneira física, estrutural ali para poder abrir. Algumas têm água, mas não têm torneira. O banheiro não tem uma decência para que as meninas possam usar, não existe papel, isso tanto para os alunos quanto para os professores. Muitos professores relataram que eles levam de casa o papel higiênico para usar na escola, que eles levam a garrafa com água, porque a água da escola não é de qualidade para beber, que eles contribuem com café na escola, coisas muito simples, muito básicas, né? A questão levantada pelo Dr. Hilton, também colocada aqui no chat por muitas pessoas, sobre a higienização, eu concordo, eu sou a favor, sim, do retorno às aulas, mas também sou a favor desse retorno estrutural, como foi mencionado pelo Dr. Hilton. O questionamento, ele é muito impositivo por muitas pessoas. Não sou a favor, eu sou contra, eu quero. Eu quero, mas eu quero com segurança, tanto para mim,
quanto para os alunos, quanto para a família. Dentro desse artigo também nós pesquisamos a idade média dos educadores e dos profissionais das escolas, e a idade média é de 53 anos das pessoas que trabalham. Então, quando você pega uma idade média de 53 anos, você também tem pessoas de 60, você também tem pessoas de 70, o que leva a nos preocupar ainda mais, né, dessa realidade. Será que essa exposição para os educadores será sadio dentro de um platô que nós estamos passando? Será que vai ter uma correta forma de adequação ou de ensinamento ali dentro da escola para os profissionais usarem os itens necessários, né? Quem é professor, quem é educador, trabalha principalmente com crianças, sabe que as crianças não têm aí um pensamento nesse momento, né? Nós não tivemos ainda a oportunidade de instruir e de letrar nessa perspectiva. As crianças não têm ali uma responsabilidade muito objetiva também de cuidar de uma máscara, por exemplo, de lavar as mãos, de não fazer trocas. As crianças foram ensinadas desde sempre a trocar com o colega, para falar, troca com o seu colega. Então, hoje, chegar para a criança, não pode, fica longe, né? São perspectivas que fogem muito do que nós falamos aqui, mas, ao mesmo tempo, abraça tudo isso que nós explanamos. É muito difícil, tudo isso torna-se muito difícil. O colega e professor, deixa eu verificar aqui que eu anotei, o Fabrício Figueiras, colocou sobre 2 pontos muito importantes que eu vou colocar antes de responder a pergunta da Vanessa, sobre as crianças e alunos com necessidades especiais, como o doutor também falou. Se eu vou retornar, não será para todos a primeiro momento, nós iremos analisar o grupo que irá retornar, mas e quando vai dar esse retorno para eles? Eu sei que é um anseio muito grande, mas uma pergunta que, por hora, nós não temos resposta, ao meu ver. Isso vai depender de uma questão temporal. Nós vamos passar por etapas até chegar a esse momento, né? E é preciso que as etapas sejam cumpridas. Porém, eu acredito na dificuldade que as instituições, principalmente públicas, da nossa cidade, iriam enfrentar se esse retorno fosse momentâneo. As escolas particulares, a maioria tem uma estrutura muito maior, mas instituições públicas precisam, primeiro, ao nosso ver, é muito simples, mas sabemos, quem trabalha há anos na escola, que isso é uma complexidade, algo muito difícil há décadas, né? Precisa reestruturar as escolas com situações básicas, como água, como a limpeza decente do banheiro, como a ampliação de alguns banheiros e o acesso à higiene básica na escola. Acesso básico também para os professores e a distribuição de máscaras, de EPIs e etc., né? Que nós já sabemos. Uma outra reflexão que eu trago para finalizar esse ponto nós, antes da pandemia, passamos por vários locais públicos, né, como Detran, como juizados, etc. E aí eu faço uma pergunta, que quantos lugares públicos desses, por exemplo, não tinha um banheiro decente, não tinha papel no banheiro, não tinha sabonete no banheiro, e agora se vê necessário reestruturar todo esse meio para que tenha um retorno de qualidade, não é? Respondo também outro ponto aqui, que foi colocado, deixa eu só alcançar, sobre aprovação e reprovação, que é algo que pergunta muito a meio da pandemia. Os alunos vão ser aprovados, vão ser reprovados? Existe uma flexibilização dentro do meio educacional, e essa flexibilização alcança o afeto ao processo de ensino-aprendizado. O que quer dizer tudo isso? Em resumo, né? Nós vamos analisar a produção do aluno. Nós vamos analisar o que o aluno foi capaz de produzir e sua capacidade de aprendizagem, ou seja, do que ele conseguiu aprender durante esse processo, né? Um outro item bem básico aqui também foi colocado, eu já iria falar sobre isso, são as questões de biossegurança em Campo Grande, que essas questões para as escolas públicas ou privadas, acredito que não retornaram até hoje, porque são situações extremamente criteriosas, que as escolas teriam que, por exemplo, uma situação bem simples, para quem já leu sabe disso, teria que ter uma pessoa para levar a criança para o banheiro e retornar e fiscalizar esse processo, né? Vai ao banheiro e volta. Como isso seria feito? Qual seria a forma de vigiar essa criança nesse percurso ali, né? Não vigiar, óbvio, dentro da sua intimidade, é lógico que não, né? Mas seria mais uma pessoa. E quando eu falo de escolas grandes, né, aqui na nossa cidade, por exemplo, isso torna mais gente. Isso torna um pouco mais complexo. Em corredores de limpeza, enfim, que é necessário para essas instituições.
como o espaço, a rotatividade de 30%. Aí você pega uma escola que tinha 100 alunos numa sala, e alguém pergunta, mas tem escola assim? Sim, existe. Escola aqui em Campo Grande com 80, 100 alunos. Como que eu faço uma rotatividade de 30% desses alunos, né? Eu precisaria de mais dias na semana. Então, isso fica um pouco complexo também, mas se vê necessário essa reflexão e discussão de como fazer isso, de como voltar. Mas, repito, eu, como professor e educador, sou a favor do retorno, mas um retorno que seja estruturado, um retorno que seja seguro para os profissionais e seguro para os alunos, mas que estamos caminhando para que um retorno não aconteça em 2020, né? Vanessa, eu te peço a gentileza de repetir a sua indagação, por favor, para que eu possa responder de forma objetiva. O professor acabou respondendo no meio de toda essa explanação, que é justamente essa controvérsia da dificuldade dos pais, principalmente das crianças da rede pública, que nem tiveram uma educação básica para poder estar orientando o seu filho junto às aulas online, versus os protocolos de biossegurança que estão sendo apresentados, versus, como foi indagado por todos, a falta de contato entre professor e aluno, como um reforço, alguma coisa para aquela criança que tem a dificuldade e não tem o professor em loco. Sobre essa última situação, é um pensamento que eu já expus até pelas instituições da qual eu leciono, que exista um grupo a mais para poder ter esses plantões aí para sanar essas dúvidas. Porém, nós entramos em uma outra perspectiva, que é a falta de acesso, principalmente das escolas públicas, retorno, acesso de qualidade à internet, acesso aos documentos, mas a força física ali dos educadores, coordenadores, etc., em distribuir esse material, mesmo para quem não tem acesso à internet, imprime, manda. Tem escola aqui na região, por exemplo, que manda por mototáxi. Vai um motoentregador na casa dos alunos entregar material mensal. Então, a força, ela acontece, né? O acesso, ele continua, mas isso é em loco, são as escolas que estão fazendo, e não uma força toda padrão, né? Cada escola, como a Marilene mencionou no início, escolheu a sua melhor forma para a região, para que isso fosse adaptado com cada realidade. Mas sabemos, como o Dr. Rito também mencionou, muitas crianças precisam ir para a escola, por exemplo, do simples fato de ter alimentação, né? Mas também já aconteceu aqui de ter distribuição daquela merenda lá no começo da pandemia, em abril, né, para maio, se eu não estou enganado, da distribuição das cestas básicas para os alunos que têm necessidade, que são mais carentes e etc., para ter alimentação, mas sabemos que não é o necessário. Sabemos que está longe de ser o que os alunos precisavam, né? Porque o dia a dia do aluno ir para a escola, ter uma merenda de qualidade, ter ali um convívio social, muitas vezes é uma fuga de outras realidades difíceis, mas que temos que ter essa compreensão também nesse momento. O paradoxo do volta ou não volta às aulas é um paradoxo que nós vamos ter que cumprir por etapas, né? Se eu disser hoje, como eu disse agora há pouco, eu sou a favor, sem explicar o porquê, ele fica antitético à minha fala como profissional, né? Eu sou a favor, mas sou professor, e minha exposição, e a exposição daqueles que amam. Mas, dentro desse plano que nós discutimos aqui hoje, eu acho que fica muito claro a necessidade de voltar, mas também a necessidade, na mesma balança, de voltar com segurança, de voltar com a dignidade para todos, os alunos, para os profissionais e etc. Mas, no âmbito social, vejo sim como algo extremamente necessário. Precisamos continuar nessa reflexão, precisamos continuar pensando que educação e saúde ela é base, como a doutora Rito também mencionou, não é hora de mudar o mundo, não é hora de fazer a educação brasileira ser a primeira do mundo, mas é uma hora de ter a reflexão e saber que a educação pode continuar melhorando, que a saúde deve continuar melhorando. E todas essas perspectivas nos cabe refletir, debater e discutir, como fizemos aqui nessa tarde. Nós não findamos tudo o que nós precisaríamos falar, não damos conta, nós passamos a metade do tempo, temos previsão de live de 1 hora, já estamos 1h15, tem muita gente que acessou, mas prometo que depois a gente responde a todos, ou conversamos com todos. Geiser. Sim? Posso interromper um pouquinho? Quando eu puder, eu queria falar uma coisa pequenininha. Por favor. Posso agora, então?
Eu só gostaria, Cid, dentro de todos esses pontos que nós levamos em consideração, que são reais, né, e que precisam ser pensados com muito carinho, a gente pensar o ambiente escolar com muito carinho, né, porque toda essa organização, ela é feita por pessoas. Tudo, voltando ou continuando de forma remota, ela é feita de gente, né? Então, assim, vamos trabalhar em conjunto. A família, dentro do que ela é capaz, ninguém está pedindo para ela virar um professor de física, né? Eu não daria conta. Mas, assim, e nós na escola estamos também tentando, fazendo, dentro do que a gente tem estrutura e condições também, né? Porque, por exemplo, igual você comentou agora, tem uma escola que conseguiu fazer essa entrega por moto. Mas tem escolas menores, tem escolas com 300 alunos, tem escolas com 1.500, né? Então, essa própria condição que você falou, por exemplo, da gente ter que cuidar o aluno indo ao banheiro ou andando pelo pátio para ele evitar esse contato, a gente precisa de um inspetor. E muita escola é um inspetor para 550. Né? Então, assim, eu acho, quando eu falei aquela questão, assim, de um momento social, é realmente humanizar as relações. A escola e a família trabalho em conjunto, a gente quer o melhor para o aluno, para os pais, porque também se o menino vem para a escola e adoece, ele vai voltar para casa. Né? Então, assim, é só dentro dos nossos anseios, porque nós, enquanto professores, também estamos ansiosos, enquanto coordenação, enquanto direção, querendo fazer o melhor, querendo diminuir as perdas, né? Mas pensarmos em união, né? Em conjunto, é só isso aí. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço essa finalização. Então, concluo, assim como concluímos ontem a live da educação especial, tenho certeza que em outro momento precisaremos retornar aqui a essa discussão, depois que esse artigo for apresentado aqui para o meio social das instituições. Conto com vocês, mais uma vez, para que possamos dar continuidade e, nesse segundo momento, trazendo à luz, trazendo aqui à vista desse corpo social, professores, alunos e pais, famílias, etc., trazendo aqui as reivindicações sociais, aqui as perguntas que eles irão nos trazer depois da divulgação do artigo, para que possamos dar continuidade a esse bate-papo tão prazeroso com todos vocês e tão rico. Tenho certeza que todos que participaram tiraram muitas dúvidas, perderam um pouco daquele conceito fático e objetivo, sim, não, né? E agora talvez possam pensar em outras perspectivas, pensar em outras possibilidades, que eu acho que é o foco desses momentos, dessas tardes, como a que passamos hoje, de trazer a reflexão. Então, eu termino a minha fala, agradeço imensamente a todos vocês, vamos continuar pensando, vamos continuar refletindo, debatendo, trazendo conhecimento, para que juntos nós possamos sair dessa situação densa que estamos e possamos proporcionar uma saúde mental para os professores, educadores, família e também para os nossos alunos, né? Meu plano de participação com a política é fato e objetivo, que é a educação, então eu busco conhecer a melhor forma e as melhores formas possíveis para a educação. Então, por isso, mais uma vez, agradeço ao Dr. Hilton, a professora e coordenadora Marilene, a professora Renata Pessoa, a nossa mediadora também, a Vanessa Thomas, e para todas as nossos participantes, colegas, amigos que participaram aqui hoje, que nós vamos continuar esse debate em um segundo momento. E, repito, gostaria muito de contar com vocês que hoje participaram. Então, até a nossa live 2 Educação, a volta às aulas de educação, e eu estou ficando um pouco surpreso aqui com as lives de educação. A de ontem já pedi uma live 2, a de hoje também, mas isso mostra que a reflexão ela é necessária. Então, isso mostra também a capacidade dos participantes. Então, muito obrigado e até o nosso próximo momento. Vanessa. Professor, eu vou encerrar aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Hilton, que está representando a todos os profissionais da área de saúde, que sem vocês essa pandemia demonstrou que nós não seríamos nada, que a nossa saúde é fragilizada e vocês não eram devidamente reconhecidos. Agradecer à professora Marilene, à professora Renata, ao professor Geiser,
Eu sempre fui admiradora, até hoje sou amiga dos meus professores, eu lembro o nome da minha primeira professora, porque eu sempre admirei os professores, vocês que nos dão essa educação básica e a formação que nós somos hoje, com quem eu sou como profissional. Então, eu quero agradecer a todos vocês que são verdadeiros guerreiros e que, quem sabe, com tudo isso acontecendo, ganham a verdadeira valorização que vocês merecem. Agradecer a todos que assistiram a nossa live, que participaram aqui, que deram todos os comentários, e em breve vamos estar retornando com mais assunto tão importante, que é educação e saúde. Muito obrigada a todos, um bom domingo e uma boa semana.